Em 11 de dezembro de 2024, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central do Brasil decidiu aumentar a taxa Selic, elevando-a de 11,25% para 12,25% ao ano. Essa decisão reflete o esforço do Banco Central em tentar controlar a inflação que, embora tenha mostrado alguma desaceleração, ainda está em níveis que preocupam a economia brasileira. Esse movimento faz parte da estratégia do Copom para conter as pressões inflacionárias e ajudar a estabilizar a economia, apesar dos desafios domésticos e internacionais. A principal razão para o aumento da Selic foi o controle da inflação, que ainda se mantém acima da meta estabelecida pelo governo. Embora a economia brasileira tenha registrado uma recuperação gradual após os efeitos da pandemia de Covid-19, a inflação ainda é um desafio significativo, impactando o poder de compra das famílias e a estabilidade dos preços. O aumento da Selic tem como objetivo reduzir a demanda por crédito, desacelerar o consumo e, assim, conter a pressão sobre os preços, especialmente no setor de bens duráveis, energia e alimentos. Além disso, o aumento da Selic pode ser visto como uma resposta ao cenário fiscal brasileiro, que continua sendo uma preocupação para investidores e analistas. O aumento dos juros também serve para atrair investidores estrangeiros, uma vez que a rentabilidade dos investimentos em ativos de renda fixa no Brasil se torna mais atrativa frente a outras economias com taxas de juros mais baixas, como os Estados Unidos e a zona do euro. O mercado está atento às futuras decisões do Copom. Muitos analistas acreditam que a Selic pode permanecer em um patamar elevado até 2025, já que o Banco Central deve manter um foco rigoroso no controle da inflação. Contudo, a expectativa é de que o Copom possa reduzir a taxa de juros ao longo de 2025, caso a inflação continue a cair de forma consistente e as condições econômicas mostrem sinais de recuperação mais firme. A redução da Selic, no entanto, só deve ocorrer se houver uma comprovação de que a inflação está definitivamente sob controle e se o crescimento econômico se mostrar sustentável. Essa decisão pode ser influenciada por fatores internos e externos, como a situação fiscal do Brasil, as políticas econômicas do governo e as condições econômicas globais. A instabilidade política ou a retomada de uma desaceleração global mais intensa, por exemplo, podem levar o Copom a adiar qualquer movimento de queda na taxa de juros. O aumento da Selic tem impactos diretos em diversas áreas da economia. Para a classe média, o aumento dos juros resulta em um aumento no custo do crédito. Em especial, financiamentos de longo prazo, como os de imóveis e veículos, ficam mais caros. Os consumidores podem sentir o efeito da Selic elevada nos juros de cartões de crédito, empréstimos pessoais e linhas de crédito rotativo. O aumento do custo do crédito pode afetar diretamente o consumo, reduzindo a demanda por bens e serviços e desacelerando o crescimento econômico. Por outro lado, a alta da Selic pode beneficiar os investidores, especialmente os que aplicam em produtos de renda fixa. Títulos do Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs tornam-se mais rentáveis com a elevação da taxa de juros, oferecendo retornos mais elevados aos investidores. Isso é particularmente vantajoso em um cenário de incertezas econômicas, já que a renda fixa oferece maior segurança. No entanto, a renda variável, como ações e fundos imobiliários, tende a enfrentar uma pressão negativa. O aumento dos juros eleva o custo do capital para as empresas, tornando os investimentos em ações menos atrativos, pois as perspectivas de crescimento diminuem. Além disso, com juros mais altos, os consumidores tendem a reduzir o consumo e os investimentos em empresas, impactando diretamente o lucro e a avaliação das companhias no mercado de ações. O aumento da Selic também tem um impacto relevante sobre a moeda local, o real. Com a Selic mais alta, o Brasil se torna mais atraente para investidores estrangeiros, que buscam retornos mais altos. Isso tende a resultar em uma valorização do real em relação ao dólar, já que mais capital estrangeiro entra no país para aproveitar as taxas de juros elevadas. Porém, essa valorização do real pode ter efeitos negativos sobre as exportações brasileiras. Produtos brasileiros tornam-se mais caros no exterior, o que pode prejudicar setores como o agronegócio, que dependem da competitividade no mercado global. Produtos como soja, carne e minério de ferro podem sofrer uma desaceleração nas vendas externas, afetando as receitas dessas empresas e impactando a balança comercial. Diante desse cenário de alta da Selic, os investidores precisam estar atentos à volatilidade do mercado e à necessidade de diversificação. Para quem busca segurança e quer preservar o capital, a recomendação é reforçar a alocação em ativos de renda fixa, como CDBs, Tesouro Direto e fundos de investimentos mais conservadores.
Esses investimentos tendem a se beneficiar do aumento da Selic e oferecem uma proteção maior em tempos de incerteza. Para os investidores em renda variável, a recomendação é adotar uma postura mais cautelosa. Em vez de tentar buscar altas rentabilidades em ações que podem ser impactadas pela alta da Selic, pode ser uma boa ideia focar em setores mais resilientes, como energia, saúde e alimentos, que tendem a se sair melhor mesmo em cenários de juros mais altos. Além disso, os fundos imobiliários, FIIs, que são sensíveis a taxas de juros, também podem ver uma desaceleração em seus desempenhos, devido ao aumento nos custos de financiamento e à redução na demanda por imóveis. Os investidores que desejam proteger seu portfólio contra a volatilidade do câmbio podem considerar ativos que se beneficiem de uma valorização do real, como fundos que investem em ações de empresas com forte presença internacional ou em títulos de dívida externa. Também é importante monitorar de perto os movimentos do dólar e do câmbio, já que a Selic elevada pode ter um efeito importante sobre o valor da moeda brasileira. Além do impacto nos produtos de consumo e no crédito, outros setores podem ser negativamente afetados pela alta da Selic. O setor imobiliário, que depende da demanda por financiamento para novos empreendimentos e compras de imóveis, pode enfrentar uma desaceleração nas vendas e nas novas construções. O setor automotivo também pode sofrer com a queda nas vendas, pois o financiamento de veículos fica mais caro. Além disso, as exportações brasileiras podem ser afetadas pela valorização do real. Produtos como soja, café, carnes e minério de ferro, que representam uma parte significativa das exportações do Brasil, podem se tornar menos competitivos devido ao preço mais alto no mercado internacional, prejudicando a receita do país. O aumento da Selic de 11,25% para 12,25% em dezembro de 2024 marca uma tentativa do Banco Central de controlar a inflação e garantir a estabilidade econômica. Embora a alta da taxa de juros represente desafios para a classe média e para o consumo, ela oferece oportunidades para os investidores que souberem escolher os ativos certos. A diversificação de portfólio, o foco em investimentos de renda fixa e a cautela com a renda variável são fundamentais neste momento. O cenário exige uma análise constante do comportamento da economia, da inflação e das decisões do Copom, para ajustar as estratégias de investimento conforme as condições do mercado.